Oi, boa noite, Manu. Obrigada pelo convite. Obrigada a todas e a todos que estão assistindo. Quando você me fez o convite, a princípio, como sempre, vem aquele medinho. Ai, mas eu disse sim, é sim e é sim. Uau, Porque parabéns. eu disse sim para o curso, eu disse sim para esse meu chamado. Então vai ser sim para a live da Manu. E estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Adriane Brandalize, mas pode me chamar de Adri, sim, que eu gosto. Tenho vários Epa. apelidos, gosto de apelido, que eu acho que aproxima a gente, né? Uhum. Eu tenho 48 anos e a minha formação é secretariado executivo. Eu tenho uma pós-graduação em estratégias de marketing e minha profissão é bancária. Olha Eu só. jamais imaginei que eu iria estar, que eu ia ser terapeuta. Mas eu estou Uau. muito feliz porque eu sempre gostei de pessoas, Manu. Eu sempre gostei, que nem eu comentei no curso, parece que isso já está em mim, assim. Eu sempre gostei de ajudar pessoas da família, amigos, amigas, pessoas, colegas de Uhum. trabalho e até clientes que chegavam a mim com qualquer coisa, qualquer queixinha, qualquer problema. E eu lá do meu fundo, sabe, lá do fundo do coração, eu tentava ajudar. Só que eu não tinha esses recursos que eu tenho hoje. E eu estou muito feliz e muito grata por isso. Porque eu jamais Entendi. imaginei em toda a minha história que eu ia chegar até aqui. Mas eu sabia sim, mano, que eu tinha um propósito. Que eu tinha um propósito de vida e que eu ia me encontrar. E os nossos caminhos foram tão. Eu tentava marcar com você alguma coisa, não dava certo. Eu queria fazer teu curso, eu perdia. Até que eu senti coragem de fazer a inscrição no teu curso. Uhum. Uhum. Na Aí quando eu fiz formação daí. uma formação. Aí Uhum. quando eu fiz a inscrição, aí começou a bater todos os medos, né? Todos os medos, as inseguranças. Mas eu estou muito feliz mesmo de estar aqui e de ser uma pessoa comum que não tem formação, digamos, em psicologia, né, nessa área da saúde, mas eu estou muito orgulhosa de mim, com tudo que eu aprendi com você e com tudo que você me ensinou e que eu senti e que eu tenho a segurança que eu sou capaz. Então, eu estou muito feliz mesmo. É só gratidão e felicidade por estar aqui. Uau, que legal, que legal. E você, Adri, quando você ouvia, né, dos teus clientes, então, no banco, aquelas queixas, né? Ou até mesmo quando alguém da família chegava, ou algum amigo chegava para conversar sobre coisas que não eram exatamente racionais, eram mais emocionais, né? Que não era sobre investimentos ou sobre dinheiro, mas era sobre as emoções, né? Dentro de você, você falou que isso já existia como um desejo, assim, de, eu sonho em ajudar pessoas como terapeuta, ou isso não era uma coisa na tua cabeça possível? Eu sempre gostei de ajudar, Manu, mas eu não, eu sei, se eu sou uma conselheira, mas eu não sou aquela conselheira que talvez vai lá no fundo. Eu sabia superficialmente dar uma palavra de conforto. Muitas vezes ajudava. Todas as vezes que eu dava uma palavra de conforto, a pessoa sempre me agradecia e dizia, olha, Adri, você tinha razão. E eu sempre tive uma intuição muito forte. Meu centro intuitivo é muito forte, sabe? Então, Uhum. mas eu acho que é isso. Aí você dava aquele conselho para aquela pessoa, depois ela chegava e dizia para você: olha, é isso mesmo, Adri, era isso que tinha que fazer, foi isso que aconteceu, sabe? Então eu sentia que eu tinha um propósito, mano, mas eu tinha uma missão aqui, mas eu não sabia exatamente. Eu sabia que era em relação a ajudar as pessoas, mas eu não tinha noção do que. Eu não tinha noção. Até que o ano passado, em dezembro, surgiu o teu curso. Aham. Então, foi aí que eu me encontrei. Foi aí que eu me encontrei. Mas esse desejo, assim, de ajudar, Manu, sempre esteve comigo. Sempre. Sempre Sempre esteve esteve, comigo. sempre, Sempre. sempre esteve. E, e o que que você sente que é o teu propósito de vida hoje? É transformar a vida das pessoas.
É transformar aquilo que incomoda, aquilo que é transformador em amor. Essa seria uma tradução mais literal, assim, sabe? Porque Transformador em amor. é, Nossa, vou até é, anotar, porque me arrepiei. eu tô falando do fundo do meu coração, porque o nosso curso é o sentir, não é o racional, é o sentir. E Uhum, você coloca o teu coração, não a tua cabeça em funcionamento, você coloca o teu coração em funcionamento e você vê, você sente tantas coisas, você sente a outra pessoa, você. E são tantas histórias, né, Manu? Eu não digo que são, você fica ouvindo problemas, não. Eu ouço histórias, eu ouço a história das pessoas, a gente ouve a vida delas. E é tão bom poder ouvir e falar e jogar no universo e para elas ouvirem a palavra de cura, que eu digo a palavra de cura, que isso está comigo agora. É a palavra uhum, de cura, uma palavra de amor, que muitas vezes essas pessoas não ouvem de ninguém, uhum, porque eu também tenho uma formação difícil, meus pais me criaram da maneira que eles puderam, com as condições que eles tinham, muitas vezes com muita falta, mas hoje eu entendo, eu honro e eu agradeço eles por tudo que eles fizeram por mim e por eu poder uhum, me transformar e ser hoje essa pessoa que eu sou, com esse entendimento, com essa visão. Então a gente não pode transformar o que foi do passado da gente para levar esse peso, esse karma, essa casca dura para a vida da gente. uhum. E eu só percebi isso, eu percebi isso e percebendo isso eu me transformei e agora eu transformo pessoas. Então isso é muito lindo, mano, é muito lindo. E graças a você, ao teu método, que nossa, no começo das aulas eu ficava pensando, como que eu vou compreender o método da Manu? Mas é tão gostoso, é tão maravilhoso que ele floresce, ele vai florescendo. Uma aula você diz, tu pensa em desistir, tu pensa, não, eu não vou conseguir. Mas aí você para, você consegue uma coisa, você entende uma coisa, outra. Você Uhum, ouve as lives da Manu, tudo que ela fala, tudo que ela faz. Esse foi o meu processo. Foi o meu processo de me uhum, conhecer internamente, de uhum. me, de me conhecer mesmo, para me abrir, para poder conhecer outras pessoas e transformar a vida das pessoas. Então, é Então, muito. a gente pode dizer que a primeira paciente de você mesma foi você? Foi. Foi. Que legal, que legal. De Você qualquer sente que forma, essa transformação da dor em amor, ela aconteceu primeiro com você no método? foi. A partir do momento, Manu, que eu fui deixando os meus medos para trás, os meus sofrimentos, eu fui passando segura, eu fui ficando segura de mim mesma e eu fui passando segurança para as pessoas Uhum, que eu atendia. Então, toda essa uhum, minha segurança, ela transborda e ela passa para outra pessoa. A pessoa uhum, sente, e a pessoa transforma a vida dela através da minha segurança, através do meu sentir. Então, se eu chegar com medo, eu vou transmitir esse medo, né? Se eu, uhum, se eu sentir insegurança, é lógico que a gente sente também um pouquinho, que é uhum, natural, que é para nossa uhum, defesa, mas não aquele medo que me paralisava. uhum. Quando eu fiz a inscrição do curso, Manu, eu disse, meu Deus, o que que eu fiz? A Manu nunca vai ligar para mim. Aí eu deitei no sofá, depois que eu fiz a inscrição, eu disse, meu Deus, o que que você foi fazer? Mas eu estava buscando algo, porque a pandemia Uhum, me deixou assim mais introspectiva. E eu uhum, estava adiando essa minha reforma interna. Mas ela veio na hora uhum. exata, tudo acontece na hora que é para acontecer. No momento Então eu certo. disse, que louca, né? O que que você foi Uhum, fazer? Mas hoje eu penso que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, Manu. Porque eu uhum, até, eu até no começo disse, e o medo? Aí eu formulei na minha cabeça uma frase que dizia, convida o medo para ir contigo, que ele se perde no caminho. E hoje uau, eu olho para trás e aí eu penso, cadê meu medo? Onde está meu uhum, medo? Onde está uhum, o medo de estar aqui com você, com a Manu?
numa live. Uhum, Não tem mais. E é uhum. isso que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente tem que ir atrás do sonho da gente, correr atrás, deixar o medo para trás, ou convidar que ele venha com a gente. Ele vai ficando fraquinho. A gente enfraquece ele com o nosso poder, com nossa luz, com o nosso brilho. E tudo isso eu sentia que eu tinha dentro de mim, mas que eu não conseguia aflorar. E agora ele tá, eu vejo mil raios de luzes, de brilho estão dentro de mim, Manu, que eu quero irradiar para as pessoas. É assim que eu sinto. Eu me sinto cheia de luz e eu sinto que essa luz eu preciso jogar para as pessoas, essa luz de cura, essas palavras de cura. Uau. Então, foi uma transformação assim para mim que, olha, nossa, só suspirando para assim expressar, mas está sendo maravilhoso. Está E sendo. qual que era teu maior medo, Adri? Com Quando você relação. fez a tua inscrição, assim, tipo, eu vou fazer uma formação agora que vai ajudar pessoas, que vai ser terapeuta, e eu vou ser terapeuta, né? E qual que era teu maior medo, assim? Mas no primeiro eu pensei, bah, se eu não dar conta, pelo menos para mim vai servir alguma coisa, olha só. Tudo bem. Primeiro, Não vou perder todo o investimento. Legal, muito bom, parabéns. Pelo menos você pensou em você, né? sim. Aí foi o que aconteceu e de bônus ainda eu ganhei muita coisa, né? Mas Olha só. Mas era o medo, Manu, de não dar conta. Era o medo do julgamento, do meu próprio julgamento, do julgamento das pessoas. Olha, porque tem pessoas que olham a terapeuta como, ai, uma terapeutazinha. Não, eu sou uma terapeuta holística formada pelo método Resignifique da Emanuele Martinelli. Eu sou a Uhum, terapeuta, eu sou Adriane, uhum, a terapeuta. Então, esse medo uhum, eu tinha, esse pré-julgamento de mim mesma, uhum, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas uhum, vão dizer. Você vai dar conta, você vai conseguir encontrar a causa uhum, raiz? Como, Adriane? Como? Como que vai ser possível? Muita uhum, insegurança, mano, muito medo, mesmo porque eu não sou, minha área não é, eu pensava assim, nossa, mas você é uma bancária, o que você vai fazer com isso? Mas eu sentia que as emoções, falar das emoções, é a coisa que eu mais amo, que eu mais amei em toda a minha vida, desde que eu me conheço. Falar sobre uhum, emoções. uhum, Falar sobre o racional, falar. Para mim é mais difícil do que falar sobre o que está dentro do coração, uhum. sobre as emoções que a gente sente, que as pessoas sentem. Então, para mim sempre foi mais fácil. Então, para mim está sendo maravilhoso. Eu repito mil vezes, maravilhoso e transformador. Foi assim uma virada de chave, um divisor de águas e foi onde eu me encontrei. Uau, uau. E me conta então, você encontra a causa raiz emocional dos teus pacientes na primeira sessão? Encontro. E como é que é isso, Adri, assim, poder ajudar as pessoas, né? Eu sei que muitas pessoas até, hoje a gente está na aula 2 do evento da causa emocional raiz, e hoje justamente é sobre como identificar a causa raiz, né, do paciente, da queixa do paciente já na primeira sessão. E aí muitas pessoas têm essa dúvida, essa insegurança, tá? Mas eu vou conseguir na primeira, mas é possível ir na raiz já logo na primeira, né? E claro, Adri, né? Eu sou a mentora do método, para mim é muito fácil fazer isso, né? Então, por isso que eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão aqui na live, está em 70 pessoas aqui, como que é encontrar a causa raiz? Não precisa explicar o passo a passo, né? Mas como que é para você encontrar a causa raiz do teu paciente já na primeira sessão? Dá para ele autorização dele sair com clareza de que o sintoma dele
é uma consequência daquela situação lá do passado que, né, não está bem resolvida ou que está repetindo, enfim. Como que é para você, assim, que, como você mesmo falou, bancária, né, que não era da área da saúde, que sempre teve esse desejo, mas que nunca exatamente teve esse olhar, né, para as emoções como uma profissão, como ser terapeuta. Então, como que é para você encontrar a causa raiz na primeira sessão do teu paciente? Nossa, é maravilhoso, assim, Manu. Eu nunca tive medo de não encontrar, porque na primeira, digamos, na primeira sessão que eu tive, que foi com a minha colega do curso, nossa, no primeiro, eu disse, meu Deus, eu nasci para isso, porque ela ia me falando as coisas e a gente ia pontuando e eu ia falando e ele ia dizendo, meu Deus, eu nunca pensei para parar, para, né, para pensar sobre isso, que poderia ter sido isso. E você vai conversando. Eu acho muito importante que o cliente esteja aberto, né? Que a pessoa que a gente vai atender esteja aberto para te falar, para abrir o coração, né? Uhum, Porque a partir do momento que ele abre o coração dele, você junto com o teu coração aberto, eu me conecto com o paciente, uhum, com o uhum, cliente. Até essa semana eu atendi a minha a minha cliente e ela me disse, Adri, eu tô com dor nas minhas costas. Eu tava com uma dor nas minhas costas por causa de uma situação que a gente na sessão a gente encontrou ali e tal. E quando eu falei para ela, ela disse, eu falei para ela, foi por causa disso, disso e disso. Ela disse, nossa, eu acho que passou a minha dor a minha dor nas costas, mas era só o emocional dela que estava acontecendo, né, os processos ali e tal. Mas o que eu acho importante, Manu, é assim que o cliente chegue, a pessoa que a gente vai atender, chegue com o coração aberto, a gente esteja com o nosso coração aberto e a gente esteja confiante naquilo que a gente está fazendo. Que a gente só precisa ouvir ele, com os ensinamentos que você passa para a gente no curso, a gente mentalizando, a gente colocando na cabeça, organizando os nossos pensamentos ali com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente aprendeu. E para mim, mas não foi tão automático assim que Ai, eu não sei explicar. Foi assim, a pessoa ia me falando, eu ia sentindo, eu ia me arrepiando, eu ia pensando, é aqui. Aí você faz um questionamento para ela, ela te responde com aquilo que você imagina que é. Aí você vai indo mais uhum, profundo, ela vai dizendo, será? Será que era isso? Mas era isso mesmo? Aí uma uhum, pergunta dela casa com uma resposta tua, uhum, uma pergunta tua casa com a resposta dela. E é como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Imagine você, um exemplo, um rapaz que sai com uma moça. Quando você sai com o rapaz, ele vai te falando, ele vai conversando com você, você já vai tendo uma noção de como essa pessoa é. Através daquilo que ela fala, dos gestos, dos posicionamentos. É na conversa. É, uhum, é na conversa mais profunda que a gente vai, como a gente vai aprofundando lá, que a gente vai sentindo e que a gente vai encontrando. E o que eu posso te dizer, Manu? Para mim foi assim uma coisa quase que parecia que eu já fazia isso, mas não tão profundo, porque o teu método ele é profundo, ele não é uma coisa que você vai só passar uma pomadinha na ferida, ele vai até o fundo, ele vai até onde está o mais profundo. E às vezes as pessoas elas não querem te falar tudo no primeiro momento, mas você já algumas coisas você naquilo que você pega, naquilo que ela te fala, você já vai aprofundando e perguntando até você encontrar, até ela conseguir se abrir. uhum, Então, para mim foi fácil porque talvez eu passei essa confiança. E com tudo aquilo que você me ensinou, com tudo aquilo que eu aprendi, talvez eu fui passando isso também. Eu fui passando. uhum, Vamos tirar o talvez. Eu fui passando e eu fui entendendo. A gente vai entendendo. Ai, mano, o que que eu poderia dizer? É uma coisa assim que é o sentir. É o uhum, sentir através dos questionamentos e da conversa, né? uhum, E com base em tudo que a gente
aprende no curso, né? Eu posso dizer que eu, sem formação nenhuma anterior, eu já na primeira consegui, então eu falo para vocês que estão assistindo, que tem alguma dúvida, como eu tive, que a gente encontra sim, e é maravilhoso, né? Você sente que entender os padrões lá de repetição, de hipercorreção ou trauma e a anamnese que é sugerida por mim, né, lá na formação, no curso de modo geral, né? Você sente que isso facilita criar esse roteiro do passo a passo da anamnese e de você ir ajudando o teu paciente a encontrar a causa raiz e a raiz mais profunda dele? Eu acho fundamental, Manu. E uma Uhum, anamnese bem feita, eu acho que ela, na anamnese, já na anamnese, às vezes a pessoa fala a raiz do problema. Já na anamnese, você nem terminou, né? Eu tive um uhum, caso que eu nem terminei, até esqueci. Depois, na próxima sessão, eu tive que continuar o resto daquilo que a gente estava fazendo, porque eu não tinha concluído, porque a gente foi se aprofundando na raiz dela, e eu esqueci de perguntar as outras coisas que estavam mais atrás. uhum, Então, às vezes a pessoa chega, é, ela quer, porque ela já vem para terapia porque ela quer resolver, né, Manu? Quando a pessoa decide que ela uhum, quer ir para terapia, porque muitas pessoas têm tabu. Ai, terapia é feio. Mas eu acho terapia uhum, um luxo, sabe? Terapia é um luxo. É quem faz, quem se permite, porque é um autoconhecimento fantástico, né? uhum. Então, eu acho que o roteiro, passo a passo, você identificar se é repetição, se é trauma, hipercorreção, eu acho que é fundamental para todo o resto do processo. Porque, na verdade, quando a pessoa começa a falar, você já consegue direcionar, né? Ah, isso Sim, está indo para trauma. Ah, isso está indo para repetição. Isso está indo para hipercorreção. Por isso, a sensação que eu tenho é que é por isso que você, quando a pessoa começa a falar, você já sabe o que ela, onde é que vai chegar. Porque a gente já vai conhecendo os padrões, né? sim. Se vai nesse caminho da, da hipercorreção, se vai da repetição ou vai do trauma. E aí, por isso que é tão fácil, né? Mas Uhum. quando você decidiu, sei lá, assim, ó, a primeira aula quando eu comecei a falar sobre causa raiz, como é que foi isso para você? Assim? Você pensou, nossa, eu vou conseguir, é fácil, é difícil? Como é que foi assim? Quando você me ouviu falando de causa raiz? Eu já seguia você há algum tempo, né, Manu? Então eu já sabia como que você trabalhava. Só Ah, que não era novidade, então. não, porque Ah, eu não tinha noção de como que essa danada consegue ir lá no fundo, como. E cada vez que eu vejo uma live tua, eu me surpreendo e a gente aprende muito. E até no sábado eu disse para você, Manu, o que que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que devorar os seus conteúdos, eu tenho que assistir suas lives, eu tenho que. É isso que eu preciso, porque eu tô, né? É o teu método e é isso que eu preciso para me fortalecer, para se tô em dúvida, eu tenho insegurança, assista a Manu, assista as lives da Manu, assista as lives de causa raiz, que a gente aprende muito. Agora, quando eu assisto, até eu tô louca para terminar de ver aquela que você fez ontem, eu acho. Acho que tu aham, fez ontem, né? Eu não conseguia terminar de assistir hoje, mas eu vou terminar de uhum, assistir depois, se der ou mais tarde ou amanhã. E enquanto uhum. você ia falando, ela ia falando, eu já ia na minha cabeça, eu já ia me organizando. A cabeça da gente já vai funcionando, já vai colocando os pontos. Eu acho que é isso, também tem isso, porque às Uhum. vezes, como a gente falou, né, são várias raízes que tem, mas tem uma que está doendo mais, né? Mais. Uhum, E tem uma que a gente tem que olhar mais, que está doendo mais, que é a queixa que ele traz, né? E depois a uhum, gente vai olhando as outras, né? uhum. Então, esse teu passo a passo, eu acho que ele é muito simples e eu acho que por isso que eu peguei tão rápido também, Manu, porque eu lembro que numa aula me deu um estalo, eu disse, meu Deus, sabe quando você tá, acho que eu tô um pouco perdida, aí a Manu fala alguma coisa, ela dá aquele roteiro, eu disse, meu Deus do céu, que É coisa aqui. maravilhosa, é aqui. Uhum. Aí você, sabe, de repente assim, eu não vou conseguir, mas aí você consegue e você vê que você sabe fazer, que você faz bem feito.
Então, Uhum. o que eu digo para todos que estão na dúvida e que têm esse mesmo pensar de ajudar as pessoas e transformar, sigam em frente. O meu lema, assim, que eu coloquei desde o curso é um passo a cada dia, mano. Um passinho a cada dia. E olha, hoje o passo que eu tô dando, eu tô aqui com você. E antes de começar a live, eu disse, é mais um passo que eu tô dando, porque eu estou aqui com a Manu. Para quem lá atrás tinha medo, medo de tudo, estar aqui com você Uhum. hoje e ver a minha evolução. Então, é não ter medo, é se jogar de cabeça e estar aberta para aprender, para errar e acertar. E é para isso que a gente está aqui, né? Uhum. Totalmente. Para primeiro fazer o trabalho com a gente, depois com os outros e Isso. depois com o Aham. mundo, né? É, E olha só, você já está aqui contribuindo com o mundo. Você viu é só? verdade. Olha só, coisa É boa. transformando você, transformando teus clientes e também agora levando essa transformação para o mundo, né? Levando a tua mensagem para o mundo. Achei tão lindo, transformar dor em amor. Meu amor. Achei isso muito, muito lindo. Um lema muito bonito. Um lema Uhum. muito bonito e muito verdadeiro, desde o teu sentir, né? E Adri, eu gostaria que você compartilhasse aqui. Você falou que já no primeiro atendimento, então, você já conseguiu identificar a causa raiz, né? Uhum. E aí eu gostaria que você compartilhasse, assim, a gente sabe que identificar a causa raiz é uma das etapas do método, né? Depois tem a ressignificação e também tem a reprogramação. Eu gostaria que você compartilhasse, assim, dos casos que você já atendeu, o que mais te chamou a atenção, assim, o que você gostaria de compartilhar com... Porque pensa, aqui a gente está em futuros em terapeutas e em futuros terapeutas, né? Indiferentemente do método que usam, mas futuros terapeutas ou terapeutas. Então, assim, quais foram os casos que você já atendeu, que te chamou a atenção, que você ficou surpresa com o resultado, né? O que você sente, assim, que contribuiu, que foi o diferencial daquele atendimento, né, dentro dessa tua experiência agora como terapeuta, você gostaria talvez de pontuar, de sublinhar aqui, sabendo que a gente tem essa reserva do sigilo, de nome, de caso, né? Isso é uma das coisas que a gente sempre combina nas supervisões de Sim. raciocínio clínico, né? A gente não Uhum. compartilha nome, a gente não compartilha exatamente idade, né? Mas compartilha o caso realmente, né? Então, desde o teu sentir, o que você sente que poderia contribuir aqui com os terapeutas e os também futuros terapeutas? O que mais, assim, é gratificante, mano, todos os que eu atendi até agora, que aí depois da quarta sessão, ou da quinta, você pergunta, e aquela tua queixa, aquela queixa que você chegou para mim, como que tá de 0 a 10? Ela me fala, queixa? Que queixa? Eu disse, meu Deus, ela nem lembra, por exemplo, era medo. Ela nem lembra que ela chegou aqui com medo de tudo, bloqueada de tudo. E Uhum, ela disse, nossa, medo, medo, medo do quê? uhum, Ela disse assim, uma delas, né? Ela falou, você foi um anjo que caiu na minha vida, porque eu não imaginava a força e o poder que eu tinha. Só que uau, ela chegou com a autoestima muito baixa, ela tinha medo de muitas coisas. Eu tô ainda no processo com ela, eu sinto que eu tô quase no final, mas é que é assim, né, Manu? A gente vai arrumando a casa, né? A gente começa por o cômodo que mais está bagunçado, aí a gente vai para os outros, né? Então uhum, agora aquilo que ela sentia de começo que mais paralisava ela já não sente mais. Agora ela já quer arrumar a casa mais coisas, né? Então, uhum, mas o que mais me chama a atenção no método é assim, eu cheguei aqui porque tô, por exemplo, ansiosa a mil, eu tomo remédio, eu quero parar de tomar remédio. Hoje eu conversei com uma outra paciente, ela disse, já estou tomando a cada 3 dias.
Isso que eu fiz uma técnica com ela na segunda, foi a primeira técnica, e eu achei que ela chegou e ela estava muito apreensiva, assim, mas o resultado está sendo maravilhoso, Manu. Uhum. Então, eles surpreendem a Em gente também. 2 sessões? Na anamnese e na primeira regressiva que eu fiz com ela, que foi a bolha de luz, Uhum. eu disse, meu Deus, ela disse, porque quando ela disse, Adri, eu quero fazer, mas será que eu consigo parar de tomar remédio? Eu disse, com certeza. Com certeza, dei Uhum. essa certeza para ela, mas deixando claro que eu vou fazer a minha parte, mas ela vai ter que fazer a parte dela. E ela está fazendo muito bem a parte dela. Sim. Então, é surpreendente, sabe, Manu, você pensar, meu Deus, eu vou deixar a pessoa, eu vou fazer com que a pessoa pare de tomar remédio. É Uhum. você trocar o remédio para você olhar para dentro de você, para você ter coragem de enfrentar aquela dorzinha, sabe? A dor que depois vem o amor, é ter a coragem. Uhum. Então, é muito gratificante, sabe, Manu, ver essa transformação nas pessoas. Então, às vezes, que nem ela, no caso, é a segunda sessão, ela já me falou isso. Então, eu acho que isso é o que eu vejo de mais bonito, assim, na terapia, no que a gente faz. É a pessoa chegar aqui toda cheia de dor, toda cheia de baixa autoestima, de bloqueios, e de repente ela florescer, ela despertar para a vida, e ela, não, eu não preciso tomar esse remédio, eu sei que está tudo dentro de mim, e começar a quebrar aquela casca dura, né? Que é isso que a gente faz, eu acho. A gente começa, tipo um ovo, que a gente começa a rachar a casca, e quando a gente vê, a pessoa floresce, né? Então, o que é mais bonito é ver, é mais gratificante é ver a pessoa dizer, nossa, mas eu não sinto mais aquilo, aquilo lá já foi. Agora eu quero ver isso aqui. Então vamos lá, vamos ver isso aqui e vamos para a Vamos para outra próxima. raiz agora. Vamos para outra Vamos raiz. da resistência a, a encontrar a raiz, ressignificar rapidinho, nem lembrar mais da queixa e já querer Uhum. olhar para outra coisa. Sim. Uhum, uhum. E essa paciente que chegou com medo e autoestima baixa, né? Com quantas sessões você sentiu assim? Primeiro você encontrou a raiz e aí depois quantas sessões você precisou para Aí que eu ela fiz. esquecesse do medo dela? É que a gente não tinha mais falado sobre o medo. Foi na última sessão que eu pedi para ela, que foi na quarta sessão, Manu. Mas eu não Tá. tinha, a gente não tinha mais falado sobre o medo. Eu estava, né, fazendo essa agressiva nela. A gente estava falando sobre outras coisas. A Clarinha me contava novas histórias, Uhum, novas situações. Aí a gente vai sentindo o que a gente vai precisar fazer. No momento ela chegou muito uhum, dolorida, com muita dor. Aí eu fiz uma bolha de luz nela, a gente fez a luz curativa. Aí ela uhum, tirou toda aquela dor que ela tinha, porque o que eu aprendi e que você sempre fala, é que eu sinto também, que às vezes a pessoa, a gente prepara uma técnica, dando base no curso que você, então agora eu tenho que colocar, eu já fiz recolhimento de lixo, agora vou fazer bolha e tal, e a próxima vai ser criança interior, mas daí ela chega, né, totalmente, e você sente que naquele momento não vai fazer efeito. Que vai fazer efeito uma criança interior, por exemplo, não vai fazer efeito o recolhimento de lixo, porque ela está muito uhum, voltada lá para a infância, ela chora quando ela fala dos pais na infância. Então a gente já muda, né? Eu já mudei várias vezes, e é o que eu sinto sim, na hora e é o que dá resultado, porque ela, meu Deus, aí no final, ai, como eu tô leve, uhum, como, sabe, como eu precisava disso, como uhum. eu precisava ver isso. Então, é tudo no sentir, no momento, o que você vai sentir o que a pessoa está mais precisando da técnica naquele momento, né? Uhum, uhum. Então, essa do medo, na verdade, na segunda sessão, vocês já estavam falando de outras coisas, Já de se outras bobear. coisas. Agora nós temos uma outra empreitada. Que legal, que legal. Acho que isso é Sim. o mais gratificante realmente, né? Ver o movimento do paciente, a mudança do paciente e essa sede, né, que a gente acaba desenvolvendo nos pacientes
de olhar mais profundo, de ressignificar, de reprogramar, né? De ir mudando. Não só o cômodo que está mais bagunçado, né? Não só a queixa que está doendo mais, mas é a outra queixa, é a outra queixa, é a outra queixa, né? Porque é um. Eu sempre digo para as terapeutas, e é uma das coisas que eu vivo também, porque eu também sou terapeuta, né? É a gente fazendo essa espiral que vai aprofundando, né? Sim. Começar pelo conteúdo que o paciente consegue, né? É fazer, tirar a primeira camadinha da cebola, gostei essa metáfora que você trouxe do ovo também, né? É quebrando a casquinha, né? Porque esse é o movimento de ir autorizando que o paciente vá fazendo o que ele sente de mais saudável e de mais positivo para a vida dele. Uma das coisas que eu sempre falo, e acho que as meninas têm muita clareza disso, né? Nós somos facilitadores do processo. Quem faz o movimento de cura, quem faz, né, a troca da medicação ou a tiragem da medicação, é o desejo do paciente de se curar. Claro que a gente tem as receitinhas, né, Adri? Que enquanto terapeuta a gente Sim. quer atrair pessoas que estejam prontas para fazer a sua própria mudança, que estejam prontas, né, no caso da Adri, a transformar dor em amor, né? Mas o movimento é do paciente, nós terapeutas somos facilitadores, somos canais de facilitação dessa autocura, né? Desde o nosso sentir, desde todo o referencial teórico, técnico, dos roteiros racionais que a gente também precisa ter, né? Mas a gente é realmente um canalizador, né? Desse sentir. Em algum momento na tua vida você se imaginou sendo esse essa ferramenta assim de transformação de vidas? Que eu até falei antes, eu me imaginava fazendo alguma coisa transformadora, mas eu não tinha noção do que fosse, do que seria, Manu. Eu não Uhum, tinha noção. Sabe quando você olha as pessoas, nossa, você, um grande exemplo, tudo que você faz com tanto amor, da maneira que você faz, teu propósito de vida é esse, né? Você não tem dúvida. E eu não tinha me encontrado ainda. Essa é a uhum, palavra certa. E foi me perdendo aí que eu me encontrei, porque digamos, eu mirei no teu curso e eu acertei em cheio o que eu precisava, sabe, Manu? Então, acho que demorou tanto para a gente se encontrar, para eu ter até uma conversa com você, que eu já, como eu tinha te falado, né, eu não conseguia. E quando a gente se encontrou, acho que foi certo, acho que o universo, tudo tem a hora certa de acontecer na vida da gente. Então, aconteceu na hora certa de eu estar com você dessa forma, fazendo o teu curso e mudando a minha vida. uhum. Então, eu acho que eu sentir, né, para todas as pessoas que estão ouvindo, que estão com dúvida, se você já gosta de ajudar as pessoas e que você já sabe que, de repente, esse é teu dom, ou vai em frente, não tenha medo, se joga mesmo, porque parece que eu esperei tanto tempo, mas ao mesmo tempo era para acontecer nesse momento, no momento exato, no momento agora. 48 anos, está muito velha? Não, estou começando a viver agora. Estou começando a viver agora, Exato. não tenho vergonha de falar. Uhum, Porque eu estou me descobrindo e me descobrindo para que eu vim nesse mundo, né? Para ajudar, para contribuir, porque o mundo precisa de pessoas como a gente que ajudem, que transformem, que falem uma palavra de conforto, que abra os olhos, que às vezes, como diz você, enfia o pé no peito, porque às vezes as pessoas estão na situação de vítima, porque acontece isso comigo. Por que que acontece? Mas por que você deixa que aconteça, né? Por que você uhum, deixa que aconteça isso? Você é a grande responsável por tudo que acontece na tua vida, uhum. né? Então, eu me via fazendo algo transformador, mas eu não sabia que era isso, dessa forma. E Uau. você me ajudou, você fez eu me encontrar.
sabe? Então, eu tô muito Lindo, grata por isso. lindo. Só mais uma pergunta antes de eu abrir para a galera aí, se eles querem perguntar. Se você pudesse, como se fosse uma foto, Adri, tirar uma foto e contar quem era a Adri antes da formação do método Ressignifique, quem é a Adri agora, tipo, o antes e o depois. É. Era a Adri paciente e agora é a Adri terapeuta. Uhul! Que lindo, que É, lindo. porque antes eu era cheia de medos, né, Manu? Cheia de assuntos não resolvidos, o porquê que acontece isso comigo, o porquê que é assim, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E eu não conseguia encontrar os porquês de tudo isso. Depois que eu fiz o curso, eu encontrei, e eu continuo encontrando, porque a gente nunca sabe de todos os porquês. A gente vai, a gente vai se desenvolvendo, se autoconhecendo, vai melhorando 1% a cada dia, que nem diz você. Às vezes meio, mas o importante é ir seguindo, né? Mas Sem você pressa e saber sem o que pausa, né? é. E agora, como você diz, os pacientes chegam e aí tem aquela queixa e, mas o que que eu preciso ver em mim? Eu já me identifico com aquilo que eu preciso ver, aquilo que eu preciso trabalhar em mim também, porque eles não Uhum. chegam para a gente sem que a gente aprenda alguma coisa. E é muito gratificante, porque ao mesmo tempo que você ajuda, você aprende. E é uma troca. E então eu me coloco assim, mano. A foto de antes era eu, paciente, cheia de dúvidas, cheia de incertezas, de medos, aquela pessoa fechadinha, e agora parece que eu desabrochei. Eu tô aí, né? Eu tô dando a cara para bater, digamos assim. Mas eu me abri, resolvi assumir realmente o que eu sou. E eu sou aquela pessoa que ajuda, porque eu já fui ajudada, eu ainda preciso, a gente sempre precisa de, né? Mas agora eu quero ser a pessoa que ajuda, né? Eu decidi ser assim, e eu decidi que é isso que eu vou ser e que está sendo. Uau, muito bom, muito bom. Eu vou abrir uns minutinhos de comentário aqui, Adri, e depois eu quero que você conte para nós, que você faça a divulgação do teu trabalho também. Só vou ativar os comentários e ver o que que a galera tá perguntando. Agora vai demorar um pouquinho para subir todas as mensagens, e eu vou te perguntar, vou te pedir então para você comentar assim, você está atendendo online, você está atendendo presencial, tem algum público que você gosta mais, gosta menos de atender, ou tem mais direcionamento para atender? Como que você se estabelece então como terapeuta, né? Como eu moro aqui em Ervaldo Oeste, né, Manu, e tem gente de todo o Brasil, então eu Uhum. atendo online, presencial, e eu também deixei uma outra opção. É, Opa, se a pessoa se sentir confortável e for aqui perto da minha cidade, eu posso ir até a casa da pessoa, né? nossa, olha que Então, legal, gente. Uhum. posso ir até a casa da pessoa se a pessoa se sentir no conforto, se sentir mais à vontade para poder falar, para a conversa, para a sessão ser mais eficaz, né? Então, eu deixei Uhum. essa opção também. Então, Aí, se eu atendo. virtual, presencial em Erval, ou se for na região aqui, daí você também pode Uhum, atender sim, domiciliar. uhum, Legal. sim. Uhum. E a partir de 18 anos, qualquer público, né? Uhum. Pessoas que querem transformar suas vidas, né? Que estiverem abertas, eu Para atendo sim. transformar dor em amor, eu amei isso. Para transformar dor em amor. Uhum, Achei é lindo isso isso, mesmo. lindo. E tem algum horário que fica mais confortável para você? Você ainda está trabalhando como no teu trabalho, digamos assim, né? Como bancária? Você já está só então para a terapia? Como é que tá isso? Eu ainda trabalho no banco, então eu tenho horários bem cedinho, né? Se a pessoa tiver Uhum, interesse bem cedo, até umas 8h30, ou depois uhum, a partir das 4 horas da tarde, daí são meus horários.
E no sábado também eu atendo até o meio-dia, né? Então, fica da gente conversar também, combinar, né? Se a pessoa tiver interesse, entra em contato, manda um direct. Ou o meu telefone também, né? Então a gente combina. Ó, a Sheila Zerpelon, eu sou uma prova que esse seu propósito de vida já iniciou faz tempo. Já me senti acolhida pela Adri, defini essa mulher com uma palavra, inspiração. Feliz por sua conquista. Ei, que Sim. lindo! O que que você identificou em você primeiro, Adri? A pergunta é assim: o que ela identificou nela primeiro? Fábia, se você puder deixar mais clara a tua pergunta, ou você entendeu, Adri? O que que você identificou em você primeiro? Em mim, com relação a fazer o curso ou alguma coisa que eu precisava ver em mim, alguma emoção mal Eu, resolvida? eu também não entendi. Vamos fazer o seguinte: o que que ela identificou nela primeiro? Eu acho que qual foi a. Você se importa de compartilhar a tua primeira raiz? Não, A primeira raiz que você identificou em você? Que talvez seja isso que a Fábia está perguntando. Não tive clareza, mas parece que sim. sim. Aham. A minha primeira raiz foi o medo. Uhum, medo. Foi o medo, em mim, né? Que eu precisava trabalhar Uhum, muito isso. Que o medo me paralisava, o medo impedia de eu fazer, quase impediu de fazer o curso, né, Manu? uhum, Então, uhum, eu tinha o medo junto com uma autoestima baixa, eu tinha insegurança. E aí a gente foi descobrindo que foi lá na infância mesmo, né? A gente foi investigando e tal. Eu mais ou menos, porque a gente já vai se conhecendo um pouco, né, Manu? Então, uhum, eu mais ou menos tinha uma noção, a gente tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente de que forma que isso acontece, por que que aconteceu, por que faltou aquilo, por que eu fui tratada daquela forma. Então, eu consegui entender tudo isso. Eu uhum. consegui entender o porquê dos meus medos, das minhas inseguranças, né? Eu não sei Uhum. se consegui responder para ela a questão, qualquer coisa, ela pode. Acho que sim, porque ela falou o que que ela encontrou. Ela só colocou assim, de raízes. Acho que foi isso mesmo. Acho que Uhum. foi, acho que foi isso. Outra pessoa perguntou se você atende crianças. A partir criança, não, mano, a partir de 17, 18, daí eu já Uhum, atendo. já Porque tem. criança tem que ter eu acredito que tem que ter um outro tipo de condução, né? Um outro tipo que ainda eu não me sinto segura para, quem sabe no futuro eu atenda sim. Mas de momento é 17, 18 até que a Uhum, pessoa quiser. ok. Uhum. Outra pergunta. Às vezes tem mais do que uma raiz para tratar no mesmo paciente? Tem. Tem. Mas a princípio a gente acha a principal, que é a raiz da queixa que a pessoa traz. Por exemplo, a ansiedade. A raiz da ansiedade é o medo. Então você vai buscando lá atrás, só que vem junto muita coisa, né? Aí ela é insegura por causa disso, aí ela repete um comportamento, por exemplo, do pai ou da mãe dela, que ela já é dura com os filhos, por exemplo, ou que o marido, sei lá, trai ela porque o pai traía a mãe. Mas assim, a primeira coisa a queixa principal do cliente, né? Então ele chegou com uma Uhum, queixa principal, você vai investigar aquela raiz. Você vai uhum, fundo naquela, mas você já vai sabendo que tem outras raizinhas nos cantinhos que depois você vai ter que olhar. Mas a princípio você vai tratar aquela que mais te incomoda, né? Por exato. exemplo, o que eu falei agora, eu tenho medo, tenho insegurança, baixa estima, mas o que que eu vou ter que tratar? O meu medo. É Tratando o medo, meu né? medo ali, eu já vou direcionando, eu já vou dando remedinho para as raízes que estão ao lado, né? Eu vou tratando a raiz principal, mas eu já vou dando remedinho para as que estão ao lado, né? Uhum, Porque nem eu uhum. falei, a gente trata, né? Tratou medo, eu nem sei mais o que que é medo, mas agora eu quero ver outra coisa. Então, a gente lá vai a gente tratar, desde que a pessoa esteja aberta, esteja disponível
e venha realmente aberta para olhar, sem ter nenhum receio, nenhum medo de, ai, porque vai me doer, porque eu não quero ver essas coisas do passado, porque eu não quero olhar para isso. Isso já passou, mas sabe que isso a gente tem que olhar mesmo para quê? Para agora a gente mudar isso na cabeça da gente, a gente transformar isso numa coisa, essa cena negativa, transformar numa cena positiva. Porque a gente não merece, a gente não precisa passar o resto da vida da gente lembrando de alguma coisa que aconteceu com a gente lá na infância que não foi legal. Uhum. Ninguém precisa. Por que que a gente precisa? Aonde que está escrito que a gente precisa? Em lugar nenhum, a menos que a pessoa queira ficar naquela vítima. Ai, meu Deus, por que aqui a mãe não me tratava legal? Porque eu não tinha a bonequinha que eu queria. Por quê? Agora você é adulta, você pode, você tem Uhum. atitude. Então, acho que começa por aí, a menos que a pessoa não queira ver. Mas desde que a pessoa chegue aberta, e não agora eu vou, porque agora eu quero me transformar, eu mereço ser feliz, ótimo. Eu Uhum. acho que isso é o principal. Isso é o Uhum. principal, a pessoa querer ser ajudada. Se ela querer Muito ser bom. ajudada, o resto a gente faz. O resto a gente, com ajuda, né? Porque se ela quer ser ajudada, 80% ela já fez, né? É só a Com gente dar o certeza. direcionamento. Com certeza. A, acho que a Jack perguntou se, quando você identificou a tua causa raiz emocional, se foi fácil aceitar. Sim. Como que foi, assim, para você aceitar, né, a tua causa raiz? Porque eu tava, é Jessie, né? Eu Aham. tava, eu acho que eu demorei, foi aquilo que eu falei agora, eu demorei tanto tempo para olhar para mim, sabe quando você, eu vou lá na loja comprar uma blusinha nova porque eu mereço. Eu mereço, Uhum. sim, lógico, mas eu Uhum. mereço também ter um corpo, uma mente, um coração, uma emoção, tudo organizado para colocar aquela blusinha, ela vai ficar mais linda ainda. Pode ser a blusinha mais baratinha que for. Agora, se dentro dela tiver uma pessoa bem resolvida, com autoestima boa, aquela blusinha vai ser mais boa ainda. Então, para Uhum. mim, não foi problema, porque estava há tanto tempo, tanta coisa guardada dentro de mim, que eu não sabia o porquê que estava acontecendo, que eu disse: "É agora. Agora eu vou me Uhum. jogar. Vou me Uhum. jogar, nem que eu desça no fundo do poço, eu vou subir, porque a gente precisa ir lá no fundo para encontrar a raiz da gente, para depois a gente subir bela e formosa, largando estrelinhas e purpurinas, né, Manu? Sei. Então a gente precisa ter coragem. A gente precisa Uhum. ter coragem para ser feliz, porque não pense que alguém vai fazer você feliz. É Uhum. você internamente que vai ser feliz e automaticamente a pessoa do teu lado vai ser feliz e vai te fazer feliz também. Então eu não tive problema nenhum, sabe, de olhar para mim, de olhar para as minhas e continuo olhando, né? E agora eu tô tão atenta que às vezes eu fico, a pessoa fica fazendo a técnica, eu já fico fazendo junto, o que que posso com isso melhorar? Uhum. E é um processo assim que começa a ser automático, sabe? Então cuidar da gente, não ter medo da gente olhar para nossas feridas é um maior ato de amor que a gente pode ter com a gente mesmo. Uhum, exatamente. Teve uma outra pessoa que eu não consegui, não consegui lembrar, ver o nome, Adri, que ela perguntou assim, eu vou tentar buscar o nome dela aqui, mas ela perguntou assim, se você teve algum paciente que não teve resultado e como que você se sentiu? A Lela, eu gostaria de saber se ela já teve alguma paciente em que não obteve resultado e como se sentiu. Lela, não que não teve resultado, mas em algum momento da terapia, mas isso eu percebi que é da minha cabeça e não é da cabeça do paciente, do cliente, no meu caso, né? Porque às vezes, nem sempre você vai acertar 100% que você vai eliminar tudo. Às vezes a gente quer isso, né? A gente, nossa, eu quero eliminar já nessa primeira sessão que eu for fazer com ela de técnica, eu já quero eliminar tudo. E não é assim. É como a Manu falou da casquinha da cebola, né? Então, não é na primeira, na segunda. Eu já estou com pacientes que eu não dei alta para ninguém ainda, né? Clientes, não deram, as que eram possíveis de dar alta não querem, então vamos continuar. Por quê?
Por que não uma vez por mês você ir conversar com a tua terapeuta? Né? Porque Uhum, coisas novas vão surgindo no caminho, né? A gente não está livre de nunca mais fazer terapia. Ah, eu uhum, gosto de ir lá conversar, vai lá e conversa, né? Mas uhum, assim, de dizer não deu efeito, não, ninguém, ainda uhum, não. É, não e uhum, não, não, porque a minha cabeça ela tá voltada para o sim, que dá resultado, que a técnica. Eu tenho que confiar na técnica, eu tenho que confiar em mim para poder passar uhum, isso para o cliente, né? Então, eu uhum. confiando naquilo que eu faço, é certeiro que vai dar certo e vai dar resultado. Então, talvez, eu não sei se é teu caso, se você já é terapeuta ou não, se você, Não mas sei. talvez em algum momento você, ou se você está falando como paciente, como cliente, eu não sei como ela está falando, né, Manu? Mas se for Também. como terapeuta, talvez você não acreditou tanto assim naquilo que você fez, não acredito tanto em você, ou talvez você precise olhar para você, para isso. Talvez você Uhum. está em dúvida com relação a alguma coisa dentro de você, alguma insegurança, alguma raiz que você precisa olhar, Uau, né? olha aí, a nossa terapeuta já semeando sementinhas aí, muito Já estou legal. jogando, já tô jogando vírus no sistema. É isso aí, colocando vírus no Agora, se ela sistema. fala, Manu, como cliente, se ela fala como cliente, por exemplo, ou como paciente, que ela foi em uma terapeuta e tal, que não deu resultado, talvez essa terapeuta não olhou para a causa raiz, ela não olhou mais profundo. Ela não chegou até lá onde precisava ter ido, né? Uhum, Para encontrar uhum, realmente o que estava causando aquele desconforto, aquela dor, né? Aquele sintoma. é, eu não sei realmente porque, na verdade, ela não tem terapeuta escrito, né? Então, ela está perguntando só, ó, Sim, ela aham. colocou, eu penso que às vezes o paciente tem ganhos em não querer curar. Sim, sim, Lala, é exatamente isso, né? A gente trabalha muito com ganho secundário também, as meninas estão treinadinhas para isso. É, a gente do tem que ganho fazer ele secundário. entender que até que ponto esse ganho secundário vai fazer bem a ele. Até quando ele vai aguentar esse ganho secundário, né? Uhum, uhum. Ah, de outra pergunta que fizeram que eu acho que é bem bacana você responder. Quanto tempo você levou da formação para fazer o primeiro atendimento? Hum, eu comecei a fazer a formação. A gente começou as aulas em janeiro, né, Manu? Em Janeiro. fevereiro eu já. É, em fevereiro eu já Dezembro comecei foi a atender. inaugural, mas foi antes do Natal ali, né? Aham, em fevereiro, final de fevereiro eu comecei a atender. Final de A gente, fevereiro. mas Deu assim, 2 meses. mas no curso, Manu, a gente já começou a atender, foi, eu não lembro a primeira, o trio, quando que foi o primeiro atendimento que a gente fez dentro do curso. Sabe que eu não lembro Que, também. que daí já conta como meu primeiro atendimento, né? Porque, Sem considerar o trio, então. tá. Foi É, em fevereiro, no final de fevereiro. fevereiro? Final de fevereiro? Então, a gente Uhum, teve a aula inaugural dia 19 de dezembro, que foi a nossa uhum, aula inaugural, né? E aí, sim. então, final de fevereiro, você já tinha a tua primeira Eu paciente. isso, aham, Tá. sim. Então, isso deu 2 meses, gente. Dois Vai meses, lá. Manu. 2 meses, 2 meses. aham. Uhum, ótimo. Uhum. Outra pergunta que fizeram é se aí, se tu não souber responder exatamente, pode passar a bola para mim, tá? É, Sim. se tem alguma restrição. Se tem a Restri- Marilza Hever pediu se tem alguma restrição esse tipo de atendimento. Restrição, digamos, de cliente, de paciente. Não entendi muito bem, Manu. É, eu acho, se você me permitir, eu respondo para ela, Sim. porque eu Uhum, também acho que ficou assim, aberta. aham, sim. Marilza, a única orientação e restrição que eu faço com as meninas, né? Com as meninas e com o menino, né? Tenho que inserir os homens e terapeutas também, que às vezes eu tô tão acostumada com as meninas, mas a única restrição que eu compartilho, assim, com os terapeutas é cuidado com pessoas que são cardíacas, porque a gente trabalha, uma das técnicas que a gente trabalha e utiliza é a hipnose ericksoniana. Então, pessoas cardíacas, esquizofrênicos, gestantes, a gente cuida com essas pessoas, né? Esquizofrênicos, psicóticos, cardíacos e gestantes
são pessoas que a gente tem um pontinho de exclamação aí, né? Cardíacos a gente atende com restrição nas técnicas, gestantes também atende com restrição nas técnicas, e a esquizofrenia e psicose a gente considera importante não atender nesse método, porque é um método que ajuda as pessoas a entrarem, mergulharem bem profundo dentro de si, e aí às vezes pode criar, né, algumas alucinações aí desnecessárias para as pessoas. Então, esquizofrênicos e psicóticos não, cardíacos e gestantes com visualizações mais positivas, técnicas mais pré-positivas do que para enfrentar a dor realmente, e o restante é uso indiscriminado. Todo mundo pode usar, pode fazer, pode participar da técnica, tá? Acho que é mais uma, se você me permite, Adi, me abusando um pouco Sim, aí de vamos lá, você. Manu. Vamos lá. A Fabiane Feijó, ela fala assim: adorei ouvir isso. Sinto que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas, mas o medo de não ser capaz e ainda não conseguir me achar, né? Acho que é muito da tua fala aí, Adri. Não sei se tu sente algo mais para falar para Fabiane Feijó. Fabiane, parece que eu me vejo em você, porque no começo do curso eu estava bem assim, bem insegura. Como eu te falei, eu fui trabalhando todo esse medo que eu tinha, toda essa insegurança, e tudo isso ajudou e refletiu para ser o que eu sou hoje, para ser o que eu sinto, da maneira que eu faço. Então, acho que você vai, talvez tu se permita você olhar esse teu medo, a raiz desse teu medo, dessa tua insegurança primeiro. Primeiro você, depois o outro e depois o mundo, né, Manu? Então, É olha isso. para você primeiro, né? Olha para você primeiro e depois eu acredito que você olhando para a tua raiz, você resignificando, reprogramando, você vai sentir muita segurança em tudo, se esse é teu propósito, porque comigo foi assim e com você tenho certeza que não vai ser diferente. Então, olha para você que você vai encontrar todas as respostas. As meninas que estão começando e o menino, né, elas falando, nossa, como eu me vejo assim, nessa minha insegurança, nesse meu medo. E como agora eu vejo, nossa, Adriane, como você evoluiu, como você tá segura de si, dona de si. E o mais lindo de tudo, você pode ajudar e transformar pessoas. Então você se transforma primeiro e depois você transforma outra pessoa. Então, meninas, isso passa, esse medo é passageiro. Convida ele para seguir contigo, que o meu não sei onde que Massa. ficou. Eu achei o máximo Ele se isso. perdeu, ele se perdeu, Manu. Ele foi grudar em outro corpo, porque aqui ele foi, sabe? Ele foi. Exatamente. A Jéssica é que está na formação na última turma. Ela falou que deu mais confiança nela e que Que ela bom, sente que está no caminho certo. que bom, Jéssica, que bom. Ai, que Como tudo legal. na vida, né? Andar de bicicleta também dá medo e a gente quando vê sai andando, né? E tudo na vida é assim, né, Manu? Tudo na vida é É, assim. é um passo a passo, né? Que a gente vai enfrentando, Isso, acolhendo e superando. isso mesmo, E né? Eu superando, né? digo que o que eu fiz é dois em um, tipo, eu fiz uma coisa e ganhei outra, né? Eu olhei para mim, eu fiz uma reforma interna e agora eu tô conseguindo fazer isso para outras pessoas, né, Manu? E Isso. a partir do momento que você acredita, a tua mente tem poder, o poder da nossa mente, a gente não tem noção do poder que ela tem, né? Tanto é que a gente faz ela mudar de caminho, né, Manu? A gente faz ela, né, da dor para o amor, né? Última pergunta, juro, Ari, juro. Não tem problema. Eu A gostei disso, partir Manu.
A partir do momento que a pessoa se conscientiza do problema raiz, da causa raiz, né? Logo a mudança acontece, dias, meses. Eu acho A que pergunta é essa, né? Que se ela depois que já ela se identifica a raiz, quanto tempo demora para mudar, digamos assim, né? Eu acho que se ela já identificou a causa raiz e ela realmente viu que é aquilo, já está acontecendo a mudança, né? Porque se ela já viu e ela já aceitou que é aquilo, alguma coisa já vai acontecer dentro dela. Então, às vezes, todas aconteceram que da primeira sessão que a gente não, da primeira sessão que a gente não faz técnica nenhuma, só com a anamnese, a conversa e a conscientização de alguns pontos, a pessoa, os depoimentos são: eu tô mais leve, eu me dei conta disso, agora eu me olho no espelho e eu me vejo que eu sou linda, eu sou maravilhosa, aonde que eu estava, onde que estava essa mulher. Então, na primeira sessão, a pessoa já sai diferente. Você entra de uma forma e você sai de outra. Agora, ela quis saber até o final da causa raiz? Não, né? Não, Era não. só. Ela só perguntou sobre a causa raiz mesmo. A partir do momento que a pessoa se conscientiza do problema Uhum, raiz, né? Logo a mudança acontece, dias, meses, né? uhum. E até contribuindo com o que a Adri falou, a Raquel tá validando a fala. Eu vejo, dentro da minha experiência clínica, e é isso que eu também compartilho com as meninas, que muitas pessoas desistem da terapia porque o olhar é só para o sintoma. E aí, se o sintoma não é resolvido, a pessoa às vezes não consegue ficar no processo terapêutico, né? Ou vai e volta muitas vezes. E o método Ressignifique, o grande objetivo é que a pessoa já saia da primeira sessão com clareza do sintoma que ela está trazendo, da queixa que ela está trazendo, da raiz emocional que está gerando aquela causa, aquele sintoma, aquela queixa dela. Né? Então, por isso que eu perguntei para a Adri, você consegue encontrar a causa raiz já na primeira sessão? Né? Porque isso é critério básico para ser terapeuta ouro. Né? A Adriane é terapeuta ouro do método Ressignifique, por quê? Porque ela comprovou, lá a gente tem uma comunidade no Instagram, no Círculo, perdão, e essa comunidade, ela é um local de troca, mas é um momento também em que os terapeutas eles compartilham os resultados. Né? Então, a Adriane, enquanto terapeuta, ela já foi validada como uma terapeuta que encontra a causa raiz, que ressignifica e que reprograma. Né? Tanto que ela teve resultados já como trazido, né, por ela mesma, primeira, segunda sessão daquela queixa trazida. Né? Só que aí o paciente vê a mudança, vê a melhora depois dessa primeira, segunda sessão, e aí o paciente quer olhar para outra raiz, quer olhar para outra queixa, quer olhar para outro sintoma. Né? Ela falou que tem pacientes que não querem receber alta, e isso acontece comigo também. Porque não é. As pessoas perguntam, mas isso não é dependência? A diferença é as pessoas, elas querem, quem realmente se compromete com o autoconhecimento, quer estar o tempo inteiro olhando para si. E tem coisas que a gente não consegue olhar sozinho. A gente precisa do outro para olhar. Né? Nós, enquanto terapeutas do método Ressignifique, a gente sabe que o paciente que está trazendo, está chegando para nós, tem coisinha nossa também que a gente precisa olhar, né? Mas quando a gente não está com esse olhar de terapeuta ainda, a Adri hoje ela consegue olhar para as próprias raízes, ressignificar e reprogramar. Mas quando ela era paciente, ela precisava de um terapeuta que ajudasse, né? Então, esse é o grande movimento de poder olhar para as suas raízes, já é curador, mas trabalhar o processo de ressignificação e reprogramação é ainda mais profundo e a fala é essa, né? Resultados profundos e duradouros. A Lela É. pediu se o teu atendimento é semanal. Então, a primeira sessão, ela eu posso fazer, seria quinzenal, né? Mas a primeira sessão, Uhum. como a gente não faz a técnica,
Pode ser, então, a primeira sessão e depois de 7 dias a próxima. Aí a gente Hum, faz a técnica e depois a cada 15 dias, né? De início exato. 15 dias, depois 21, a gente vai vendo a necessidade, né? Uhum. Mas seria dessa forma. Essa orientação é dada, gente, porque os atendimentos eles são bem profundos e aí o cérebro precisa de um tempinho para reprogramar as coisas. Então, por isso que a gente não orienta realmente sessões semanais, pela questão do cérebro mesmo, por um respeito a ele, né? Esse é o grande objetivo. Bom, Até Adri, pode falar, não só Lívia. complementando a questão dos 15 dias que aconteceu comigo e também acontece com as minhas clientes, é assim que você fica, pelo menos por uns 10 dias, o teu sistema ele vai atualizando coisas, ele vai jogando coisas que o teu corpo já não quer mais para fora. Então, às vezes você sente dor física, às vezes só você quer ficar com você mesma para você pensar em tudo aquilo que foi feito, que foi falado, que foi dito. Então, aconteceu comigo e com as minhas clientes também, que esse processo, a gente precisa desse processo, né? É como se fosse um ciclo, que ele precisa terminar para a gente começar outro e fazer a outra sessão e a outra técnica para ter o outro resultado, para tirar outra camadinha, né? E aquela questão Exatamente. que você falou da raiz, é como um doce, né, Manu? Você vai lá na padaria, você vê um doce, você come e você acha gostoso. Então você muda aquele sentimento, você exclui da tua vida, você quer sentir o doce daquela outra coisa que está te incomodando. E como Uhum. você falou, é como um vício. Quem começa a fazer e começa a ver que a sua vida transforma, né, é um vício que você vai querendo, é como qualquer outra coisa, né? Uhum. Então, a pessoa que começa a fazer e eu acredito que ver todos os resultados, os bons resultados, a pessoa, se puder, ela fica, tipo assim, até que tiver alguma coisinha que incomoda, ela vai querer ver, né? Ai, por que aconteceu isso agora comigo? Eu preciso ver isso, né? Uhum. Então, é fantástico, né? É Uhum. fantástico. Uau, muito bom, muito bom. E uma mensagem, Adri, que você queira deixar para essa galera aí, ó. A gente manteve umas 50 pessoas aí grudadinhas conosco o tempo todo aí. Uma mensagem que você queira deixar enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto. Desde o coração. Eu queria dizer para as meninas que estão em dúvida do curso, ou se vão conseguir, acreditem em vocês, né? Acreditem, simplesmente acreditem e deixe que o universo derrame as bênçãos sobre vocês, sobre suas palavras, sobre o seu sentir. Que é isso que a gente precisa, é isso que transforma, é isso que faz a gente ter com todo o conteúdo, embasamento, os ensinamentos da Manu, é que a gente isso acompanha a gente. O que a gente sabe com mais o sentir e mais o que todo o universo, toda a espiritualidade, em todo ser que você acredita, né? Que ele vai abrir seus caminhos, ele vai estar te guiando, guiando tuas palavras, na hora que você estiver lá com o teu cliente, com o teu paciente, né? Acredite, simplesmente acredite. E para quem está na dúvida ainda se precisa, se não precisa de terapia, se vai na terapia ou não vai, eu só digo assim, pensem em vocês, olhem para vocês com amor, se deem esse direito de ter esse olhar para si. Conheçam vocês. Quando a gente começa a conhecer a gente, quando a gente se conhece, a gente tira o julgamento da vida de outras pessoas, a gente começa a entender melhor tudo, começa a entender o processo, e a gente vê o quanto isso é transformador. Então, se dar e se doar para si, se entender, curar as feridas, eu acho que, como eu falei antes, a melhor demonstração de amor que você pode ter para você. E é você que vai dar para você, não é a Manu, não é a Adriane.
né? A gente ensina o caminho, a gente abre as portas, mas quem está lá, quem é essa pessoa cheia de luz, que às vezes a luz está apagada, é você, né? Então se permita, né? Se permita, e de todas as formas também, para todos que estão aqui com a gente, que as meninas que vão fazer, isso serve para a vida da gente, né? Olhe para você e se permita e se dê amor, e o resto acontece naturalmente, né? Na hora certa e do jeitinho certo, né? Essa é a minha mensagem. Então, da dor para o amor, com palavras de cura. Essa é Uau! a minha mensagem. Gratidão infinita, Adri, Gratidão. por toda a tua entrega, por toda a tua confiança, né? E eu sempre falo isso e eu gostaria de falar também em público aqui, que eu sou muito grata, muito honrada por essas pessoas, né, da mentoria, da formação, por me ajudarem a viver o meu processo de propósito, né, por me ajudarem a viver esse processo de transformar vidas e o meu propósito de vida. O meu grande objetivo, e veja que cada um sente da sua forma, é deixar que cada um seja a sua própria essência. Né? E olha que lindo a Adri podendo trazer essa contribuição, né? Transformar dor em amor com palavras de cura. Então isso é genuíno, né? Despertar o máximo potencial de cada pessoa. E quem está perdido, muito provavelmente está perdido de si mesmo. Está tão Uhum. distante de si que não consegue nem entender o que gosta, o que não gosta, o que quer e o que não quer, né? E às vezes é isso, é dizer sim para as oportunidades, assim como a Adriane falou, né? Ela sempre sentia que tinha um propósito maior para ela, mas ela não sabia qual era o caminho. Ela só entendia que ela precisava de um outro caminho. E Uhum. nesse sentido, o caminho, nesse momento, se apresentou como o método Ressignifique e como ser terapeuta que ajuda a transformar vidas desde a raiz, desde a causa emocional raiz. Então, Adri, desde o meu coração, muita gratidão por também colocar o teu coração em ação, né? Porque ir além do medo é ter coragem e é colocar o coração em ação. Então, eu honro demais por você ter inaugurado essa nova etapa da minha vida, da minha história, né? Por contribuir, por abrir o coração também aqui, né? Amanhã eu vou fazer uma live de atendimento, amanhã eu vou fazer a causa raiz e sexta-feira a gente tem mais uma terapeuta ouro aqui para compartilhar com a gente da experiência dela, né? Porque uma coisa é a Emanuele falar que é fácil encontrar a causa raiz, que é fácil ressignificar. Outra coisa são as pessoas que estão no dia a dia, lá na frente do paciente também, e vivendo essa experiência de transformar vidas. E acho que isso é o mais gratificante de tudo, né, Adri? Porque, honestamente, não tem remuneração financeira suficiente para a satisfação que a gente sente no final do dia, no final de um atendimento, né? Em que você percebeu que a pessoa nem lembra mais da queixa dela, né? Isso, isso desmonta qualquer medo, desmonta qualquer insegurança, desmonta qualquer dúvida, talvez, sobre o caminho, né? Porque hoje é fácil para a Adriane olhar e dizer, nossa, parece que eu sempre fiz isso, né? Mas é um caminho que ela desconstruiu e construiu dentro dela também. E óbvio que ela teve coragem para fazer isso, né? Porque às vezes era mais fácil ficar na zona de conforto do ser bancária tão somente, né? Não que isso não Uhum. seja algo importante, mas entendendo que a contribuição é ainda maior quando a gente também fala das emoções, não tão somente das nossas razões ou da melhor forma de fazer investimentos, né, Adri? Beijo, Deus te abençoe muito.
seguimos transformando vidas. Sim. Obrigada, Manu, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. E eu espero ter colocado, ter falado alguma frase, alguma palavra que tocou no coração de quem está assistindo. Porque esse é o objetivo. Se eu falei aqui uma palavra, somente uma palavra que tocou teu coração, que fez você pensar diferente sobre você, ou sobre não vale a pena sentir isso, ou vamos para frente, vamos. Eu já fico muito feliz, muito honrada, e porque esse é o propósito e esse é o grande objetivo, nosso objetivo, né? Então eu já fico muito feliz. Obrigada pelo convite, pelos ensinamentos de sempre. Seguimos juntas e cada vez mais fortes e para transformar as vidas. E é Mais isso. pessoas ainda. Grata pela tua contribuição para o mundo. Igualmente, Manu. Obrigada a você. Beijo a todos. No coração. Beijo.